Em 1945, com um flash de luz, o mundo entrou na era nuclear. Para melhor ou para pior, a humanidade conseguiu dominar o potencial ilimitado da energia nuclear. Durante o início da Guerra Fria, acreditava-se que a fissão do átomo seria a solução para até os problemas mais mundanos. Com o poder da ciência e mais do que um pouco de criatividade, engenheiros americanos aplicaram a energia nuclear a um design de tanque. Ou pelo menos tentaram. Desenvolvimento. Após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos precisavam de tanques atualizados caso a Guerra Fria esquentasse. Em uma conferência de defesa foi proposta a Operação Ponto de Interrogação, um projeto para criar a próxima geração de tanques. A única restrição ao projeto era que o tanque tinha que estar pronto para produção até 1961, com a esperança de criar algo tão fora do comum que os soviéticos não teriam contramedida para isso. Vários tanques experimentais foram propostos como resultado deste projeto, incluindo o Slick Rex e o Lightweight Wasp, e o híbrido de tanque e helicóptero para uma pessoa, o Falcon. Aceitando o desafio, a fabricante de automóveis Chrysler começou o desenvolvimento de seu próprio tanque, apelidado de TV-8. O conceito era de um design multiuso anfíbio, com alcance extenso para mitigar a necessidade de reabastecimento constante e resistente às condições de uma paisagem devastada por uma explosão nuclear onde poderia ter operado. Apenas um protótipo deste design inovador foi produzido antes do projeto ser arquivado. Propulsão. O único protótipo do TV-8 foi equipado com um motor Chrysler V8 de 300 cavalos que alimentava 2 motores elétricos que eram responsáveis por mover as rodas do veículo. Isso foi usado como medida temporária para provar o conceito. A verdadeira usina viria depois. Diversas opções foram ponderadas, como um acionamento elétrico de turbina a gás, um motor de ciclo de vapor a hidrocarboneto e algo bem mais inovador. A versão final do TV-8 seria propulsionada por um motor de fissão nuclear interno. A composição exata deste motor é desconhecida, pois o projeto foi interrompido antes de seu desenvolvimento completo. No entanto, pode-se supor que ele utilizaria a fissão ou a divisão de átomos de urânio que geraria calor, fazendo com que a água fosse convertida em vapor, que por sua vez moveria uma turbina, alimentando os motores. O conceito de uma fonte de energia nuclear já foi usado com sucesso em navios e submarinos, mas nunca foi implementado em veículos terrestres. O motivo para isso foi uma questão de eficiência. O urânio é altamente energético, com uma libra fornecendo 108.000 vezes mais energia que o mesmo peso de diesel, proporcionando ao veículo um alcance de combustível teoricamente indefinido. Isso liberaria os sistemas logísticos, que estariam em risco no caso de uma guerra aberta entre as superpotências armadas com armas nucleares. Design. O TV-8 foi projetado com 2 metades. A inferior eram as faixas, que impulsionavam o veículo. Acima disso estava a grande e desajeitada torre, que abrigava tudo o resto. Armas, munição, tripulação, reator nuclear, transmissão e demais componentes. As 2 metades do tanque podem ser desacopladas e transportadas separadamente, facilitando muito o transporte a longas distâncias. A torre foi feita de 2 partes. Uma camada externa, que era lisa, exceto pelo teto com uma escotilha para acesso da tripulação, e uma camada interna blindada, protegendo a tripulação e os mecanismos internos. Entre as camadas havia apenas ar, proporcionando flutuabilidade positiva ao TV-8. Na parte traseira da torre flutuante, havia uma bomba de jato de água capaz de impulsioná-la pela água. Dimensões. O TV-8 foi feito apenas como um protótipo, sendo mais uma prova de conceito do que uma plataforma de combate prática. Ainda assim, era um tanque leve, pesando 25 toneladas. Também tinha 29 pés ou 8,8 metros de comprimento, incluindo o canhão principal, 11 pés ou 3,4 metros de largura e 9,5 pés ou 2,9 metros de altura. O TV-8 foi projetado para enfrentar tanques soviéticos nos campos de batalha abertos europeus. Estava fortemente armado com um canhão principal
T-208 de 90 mm poderoso o suficiente para destruir a armadura inimiga. A arma seria fixa no lugar, sem poder se mover verticalmente sozinha. Um par de cilindros hidráulicos seria responsável por elevar ou abaixar a torre quando necessário. Infelizmente, a configuração exata deste sistema se perdeu na história. Um braço hidráulico também ajudaria a carregar o canhão. Havia também uma proposta para que o canhão principal usasse um propelente líquido em vez do convencional pólvora sólida. O propelente seria injetado na câmara de disparo atrás do projétil e inflamado, eliminando a necessidade de cartuchos. Ainda, o propelente líquido poderia ser armazenado em tanques de qualquer forma ou tamanho, tornando o armazenamento mais fácil do que os projéteis convencionais. Devido às restrições tecnológicas, a ideia foi descartada. Para a proteção contra a infantaria, ele tinha 2 metralhadoras de calibre 30 montadas coaxialmente na torre. Também havia planos para uma metralhadora de calibre 50 ser montada no topo da torre. Isso seria operado remotamente por um tripulante do lado de dentro. Armadura. A proteção exata da armadura do TV-8 é difícil de determinar, já que o único protótipo era uma maquete de madeira, mas alguns detalhes podem ser obtidos dos projetos remanescentes. Os planos mostram que as laterais da torre teriam cerca de 3 polegadas ou 80 milímetros de espessura. A frente da torre tinha aproximadamente 2,7 polegadas ou 70 milímetros de espessura. Como muitos tanques, isso foi aprimorado com o uso extremo de armadura inclinada. A frente cônica da torre, com ângulos de 68 graus e 45 muito mais íngremes que tanques convencionais, deu ao TV-8 sua silhueta distintiva de casca de ovo. Tripulação. O TV-8 foi projetado para acomodar uma tripulação de 4 pessoas dentro da torre. O motorista se localizava na frente à esquerda, próximo ao canhão principal, e o atirador no lado direito. O carregador ficaria atrás do atirador e o comandante atrás do motorista. Supõe-se que o motorista veria o exterior do tanque com telescópios, mas isso não pode ser confirmado por falta de informações específicas. Sabe-se que o comandante podia ver o mundo exterior por meio de várias telas de televisão de circuito fechado. Além de mostrar a ele uma visão do mundo exterior, isso também significava menos aberturas, evitando que a tripulação fosse cegada em caso de explosão nuclear. Falhas. O TV-8 era experimental, um conceito radicalmente novo em design de tanques que era o produto da imaginação dos designers da Guerra Fria, sendo dada livremente. Embora inovador em conceito, o design não era prático. O mais importante era a usina de energia. Teoricamente, isso simplificaria a logística, possibilitando um alcance estendido com mínimo combustível. Na prática, essa configuração seria arriscada. Qualquer reator nuclear, não importa o quão bem isolado, banharia constantemente a tripulação com radiação e se infiltraria no próprio veículo. Em alguns navios nucleares pode haver até 100 toneladas de blindagem de chumbo para proteger a tripulação. Um reator em um tanque não seria tão extenso, mas a quantidade de chumbo necessária para bloquear a radiação tornaria o tanque pesado demais para operar efetivamente. Como resultado, as equipes teriam que se revezar continuamente para evitar os problemas de saúde causados pela exposição à radiação. As equipes de reparo seriam expostas a altas doses de radiação, necessitando de equipamentos especiais e de proteção, até para manutenções rotineiras. Se o tanque for atingido no campo de batalha ou simplesmente colidir com um objeto, não há risco de uma explosão nuclear, mas o vazamento de material radioativo é inevitável. Se isso acontecer, o tanque e a área ao redor se tornarão irradiados, afetando os membros da tripulação que sobreviverem e o meio ambiente também. Praticamente todos no campo de batalha seriam expostos a doses letais de radiação provenientes da destruição ou até mesmo de um único tanque danificado. As operações de recuperação seriam perigosas, se não completamente impossíveis, pois cada destroço seria um mini Chernobyl, tendo um impacto duradouro potencialmente por décadas no futuro. Além da fonte de combustível nuclear, o design do tanque tinha outros defeitos, nomeadamente a torre. Seu grande tamanho o tornava pesado e difícil de manobrar, e seria um alvo fácil para o inimigo atirar, sem oferecer nenhuma vantagem sobre configurações mais convencionais.
há também um risco de proliferação nuclear. O material nuclear é de difícil obtenção e cuidadosamente protegido pelos governos. Contudo, algo como a usina de energia de um tanque poderia ser facilmente roubada, e grupos terroristas poderiam usar o núcleo radioativo em uma bomba suja ou para outros fins nefastos. No geral, o TV-8 era um conceito falho que, embora criativo, suas desvantagens superam quaisquer benefícios potenciais. Permanece como um dos maiores sci-fi da história militar, mais presente em obras de ficção científica do que no campo de batalha.